Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e me acharás, e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e me acharás, e aprovado será. Muito bem, nós vamos agora então dar sequência aos estudos sobre a volta de Jesus, e nós falamos já em outras reuniões a respeito do arrebatamento, quando os salvos, a igreja do Senhor Jesus que se prepara, que está aí lutando, batalhando para alcançar a salvação, e os salvos então serão arrancados daqui, serão levados nesse arrebatamento, se encontrarão, ou nos encontraremos, né? Porque eu faço parte dessa igreja, eu faço parte da igreja de Cristo, dos salvos. Então seremos levados às alturas, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Muito bem. Aqueles que morreram salvos, que não estarão vivos nesse dia, mas que já partiram, primeiramente eles ressuscitarão, serão levados juntamente com os salvos que aqui estiverem, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Muito bem. Aí então
dá início ao período da grande tribulação, aquele período de 7 anos, aonde isso será marcado por causa do acordo de paz, que o anticristo, ou seja, aquele que é contrário a Cristo, é o anticristo que se levantará fazendo esse acordo de paz, que vai no período de 7 anos. Ali no meio, ou seja, desse período, no meio do período de 7 anos, 3 anos e meio, ele cumprirá. Mas depois ele vai quebrar esse acordo, com 3 anos e meio ele quebrará o acordo, e aí sim haverá a grande, o que realmente podemos considerar que será o pior momento, o pior período de todos esses 7 anos de tribulação, que nós podemos dizer que a partir desses 3 anos e meio, a grande tribulação. Então, muitas coisas nós já ouvimos, já passamos aqui, de forma resumida, é claro, porque há uma riqueza de detalhes na Bíblia, muitas e muitas referências, informações, que podemos somar, que podemos uni-las e entender cada vez melhor todo o episódio, todo esse acontecimento que virá, e será realmente um fato. Hoje nós temos toda essa informação, mas já muitos sinais que anunciam o fim dos tempos. Nós já temos visto aí terremotos, guerras, rumores de guerras, e agora essa epidemia, essa pandemia, tudo isso já está registrado na Bíblia como um alerta que tudo isso haveria de acontecer, e está acontecendo, e vai acontecer as demais coisas que já foram ali determinadas, tá? Então, após a grande tribulação, nós deixamos aí também um estudo para você entender sobre as 70 semanas, que foi o estudo da semana passada, as 70 semanas de anos. Então explicamos, orientamos como a pessoa deve compreender, deve calcular, para que possamos então seguir. Hoje estamos aqui para falar sobre o período do milênio. E eu quero começar registrando sobre aqui o texto bíblico que está aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, tá bom? Porque se refere ao milênio. Então, você pode acompanhar aí conosco. No versículo de 1 a 6, diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bom, então esse texto diz claramente que aqueles que são arrebatados lá no início, no período da grande tribulação, como todos que também viveram na grande tribulação, mas não morreram e sobreviveram aos ataques do anticristo, esses estarão reinando com Cristo por 1000 anos. Satanás e os seus demônios, em contrapartida, serão presos
por 1000 anos, eles serão lançados no abismo, serão presos lá no abismo. Então, observe que isso é o que está registrado aqui em Apocalipse, mas existem também outros textos, tá, que comprovam, que também no Antigo Testamento fala a respeito. E eu quero ler pelo menos um desses textos, tá? Em Isaías capítulo 2, versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo, ou seja, no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros. Outeiros também são montes, e para ele afluirão todos os povos, ou seja, todos os povos da terra irão para lá. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Quem que vai estar ali no templo ensinando as nações, gente? Jesus. E andemos pelas veredas, pelas suas veredas, porque de Sião sairá a sua lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, toda lei, todo poder será emanado, os ensinamentos, o conhecimento será emanado ali do Monte Moriá, onde Jesus estará reinando, e todas as nações subirão para receber as diretrizes, os ensinamentos. Ainda diz mais: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Ou seja, não haverá mais guerras, não haverá mais guerras. Todas as forças e as nações dos povos serão canalizadas para o trabalho. E diz: uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Que bênção, que tudo de bom e mais maravilhoso o ser humano espera e precisa e deseja. Isso será estabelecido nesse período do milênio, aqui na terra, onde Cristo estará reinando com a sua igreja, o seu povo, e a presença de Deus, a presença do Príncipe da Paz, a presença de Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Olha, há muitos textos que ainda são referentes ao tempo, ao período do milênio, mas eu quero explicar para vocês e falar sobre essa atmosfera do milênio, tá? Eu quero citar para você em primeiro lugar, porque falando da atmosfera espiritual, tá, gente, do período do milênio. Em primeiro lugar, será uma atmosfera de paz, porque ele é o príncipe da paz. Isaías 9, 6 diz: porque um filho nos nasceu, um príncipe nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então é isso. E esse será a primeira atmosfera do período do milênio, a paz. Lá haverá paz, não haverá guerra. Isaías 2,4 diz: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas se converterão as suas espadas em relhas de arado, suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É paz, é paz. O período do milênio tem essa atmosfera espiritual de paz. E até mesmo os animais que são predadores não mais matarão as suas presas. Você sabia disso? Não mais comerão carne. Isso está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 6 ao 9. O lobo habitará com o cordeiro, ou seja, o predador com a presa. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. O predador e a presa. E um pequenino os guiará, ou seja, uma criança, uma pessoa pode ter na sua casa uma criança
e vai seguir, vai ser a criança que vai poder guiar essas feras que hoje nós temos aí como ameaça, tudo por causa da presença do Senhor. A Bíblia diz assim: a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é a serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, que é uma cobra também. Olha só, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Ah, minha amiga, meu amigo, olha, será essa verdadeira paz. A gente vê tanta injustiça social hoje, morte, violência. Os que mais podem oprimem os que menos podem. Mas no tempo desse novo milênio, no tempo do milênio, quando Jesus governar, haverá amor, justiça, paz, equidade, porque de Jerusalém emanará o conhecimento, porque a terra toda se encherá com o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa maravilhosa! Não é o homem que vai realizar isso, não são os grandes líderes. Não acredite em homens que prometem, que são corruptos, que depois traem as suas confianças. É o Senhor Jesus que vai realizar isso. Será uma atmosfera também, não só de paz, mas uma atmosfera de alegria. Isaías 12, versículo 3. Versículo 12, versículo 3, que diz assim: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E essa palavra salvação, em hebraico, quer dizer Yeshua, é o nome de Jesus. E nós podemos trazer aqui, nesse versículo 3, vós com alegria tirareis água das fontes de Jesus. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Ah, minha amiga, meu amigo, as fontes de águas não são só as fontes de águas físicas, H2O, embora no mundo inteiro não haverá falta d'água. O mundo inteiro terá fontes, chuvas, águas limpas, mas fala de toda a vida que emana. Isso causa o quê? Alegria, plenitude de alegria. E nessa atmosfera espiritual do milênio, também podemos colocar e comprovar que será também de santidade. Isaías 4:3 diz assim: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Ah, que maravilha, não é verdade? E uma outra coisa que está dentro dessa atmosfera espiritual do milênio, podemos aí conferir, é a glória, um período de glória, né? No reino de Cristo, meus amados, a glória de Deus se manifestará plenamente. Isaías 35:1 diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ou seja, não terá mais deserto, vai ser tudo florido, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Aqui Isaías, ele está usando por figuras, porque o Líbano tinha o cedro do Líbano, que mesmo com todo o inverno, com todo o gelo, eles não perdiam suas folhas, ficavam verdes. E também o Carmelo, que fica ali na região do norte ali da Judéia, na Galiléia, aquela região toda verde, é onde está situado. E diz que
tudo reverdecerá e haverá alegria por conta de tudo isso, né? Por causa da glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. É muito forte. Jesus, quando veio a primeira vez na terra, a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne. Só que ali Jesus estava num corpo mortal, igual ao nosso. Agora no milênio, ele estará na sua forma plena. Então a sua glória emanará para o mundo inteiro. Você consegue imaginar isso? Isaías 40, no versículo 4, diz assim: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Ah, que maravilha! No mundo inteiro, o mundo verá a glória de Deus. Meus amados, a glória de Deus, só Jesus fará desse mundo o mundo perfeito. O Éden planejado por Deus será estabelecido pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Na atmosfera espiritual do milênio, uma outra questão é a justiça e o juízo. Isaías 9, versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, observe bem essa passagem de Isaías 9, versículo 7. Está dizendo isso. Só que agora eu quero ler o versículo 6 anterior. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é menino, mas ele é Pai da Eternidade. Quem é ele? É Jesus. E o versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. É um descendente de Davi que estará sentado no trono e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você já imaginou não haver mais injustiça, não haver mais fome, não haver mais penas que são dadas de maneira injusta, não haver mais juízes que se vendem, não haver mais políticos que fazem leis e que falam de uma coisa e traem o povo depois. Você já imaginou isso? A justiça e o juízo serão estabelecidos através do governo de Jesus Cristo nesse período do milênio, que julgará com cetro de ferro. Nenhuma pessoa que seja humana, que seja ainda pecadora, estará ocupando algum posto de liderança. Não. Todos os postos de liderança serão ocupados por aqueles que têm corpos glorificados. A justiça de Deus. E ainda, dentro dessa atmosfera espiritual do milênio, podemos também verificar que será uma atmosfera de adoração. Adoração a Deus. Vamos ver o que diz aqui, então, Isaías 66, 17. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, está falando sobre a idolatria daquela época, né? Que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos são consumidos, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Eles virão e contemplarão a minha glória. Porei entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e Lud, que atiram com o arco,
a Tubal e a Javá, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Anunciarão entre as nações a minha glória. Tirarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao monte santo, ou ao santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de manjares em vasos à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro? Isso aqui, gente, mostra o mês inteiro. Sabe o que Deus está dizendo aqui, gente, em Isaías? Que até os povos pagãos, aqueles que se purificavam para entrarem nos jardins para adorar uma deusa que estava no meio deles, que comiam carnes sacrificadas, coisas abomináveis, até rato eles comiam. Incrível semelhança, porque isso existe hoje, né? Diz que essas pessoas, até essas pessoas, que se converterem, não serão consumidas. Ao contrário, diz o Senhor, Ele conhece o coração e o pensamento deles. Ele vai ajuntar de todas as nações pessoas que vêm das piores abominações, dos piores comportamentos religiosos, dos piores comportamentos morais, dos piores comportamentos éticos de todas as nações, até de além mar. O Senhor está dizendo, eu farei deles adoradores, e eles virão como os filhos de Israel, que vinham nas festas peregrinas para adorar o Senhor. Eles também virão para adorar o Senhor. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que a glória de Deus na vida deles vai transformá-los em sacerdotes do Senhor. Meus amados, é isso que o Senhor já está fazendo. Ele está convertendo aquele indivíduo que ninguém entende nada. Deus tem transformado pessoas que eram o pior dos pecadores. Onde abundou o pecado, a Bíblia diz, superabundou a graça. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós adoramos. É esse o Deus que nós servimos, porque Ele transforma nossas vidas. E também quero dizer que será, nessa atmosfera espiritual do milênio, haverá também uma atmosfera de prosperidade econômica. Isaías 35:1 diz, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Ou seja, o esplendor dessas duas regiões que eram espetaculares, a área do Líbano e a área do Carmelo, será o normal do mundo inteiro. Então, aqui em Isaías 62, versículo 8 diz, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o seu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão o Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Aqui Jesus está falando de muitas vezes quando o povo de Israel plantava e vinham os inimigos e levavam a colheita. É o indivíduo que trabalha, mas quando vai colher é outro que colhe. Então Deus está falando, isso nunca mais acontecerá. Quem plantar vai colher. Por quê? Porque haverá prosperidade no mundo inteiro, nesse período do milênio. Cristo reinando na terra. E por último, eu quero dizer a vocês que dentro dessa atmosfera espiritual do período do milênio, quero dizer a vocês que haverá a presença de Deus. Vamos ver o que diz Ezequiel 37:27. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel.
quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. O santuário de Deus que vai estar lá em Jerusalém é o próprio Jesus. O tabernáculo que é Jesus. Vocês se lembram quando João falou, né? Que o Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A palavra habitar significa tabernacular. Significa isso. E Jesus é o tabernáculo de Deus. É a habitação de Deus para os homens. Zacarias 2, versículo 10, diz assim: canta e exulta, ó filha de Sião. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Veja que não é uma promessa só para os judeus, né? Mas também para os judeus. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Olha só, é Jesus falando. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Meu Deus, por que as nações odeiam tanto Jerusalém? Porque as nações sabem que Jerusalém é o lugar de onde Jesus governará o mundo inteiro. Então, se puderem destruir Jerusalém, eles pensam que poderão impedir esse acontecimento. Só que não adianta, Jesus governará a partir dali. Ezequiel 48, 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ou seja, Jesus estará ali em Jerusalém, nesse período do milênio, reinando com a sua igreja, o seu povo. Que maravilha! Bom, agora eu quero esclarecer para vocês, porque muita gente questiona o propósito, a razão de haver um reino de Jesus Cristo na terra, né? Um reino físico. Até aqueles que afirmam que não, que Jesus vai governar no coração das pessoas, ou por que teria necessidade dele vir de novo. Enfim, eu quero então falar para vocês dos propósitos desse período milenar, tá? Então, eu vejo 4 propósitos que são claros, 4 funções importantíssimas no plano de Deus, para que haja esse período de milênio literal, né, aqui na Terra. O primeiro propósito é recompensar aos fiéis. Em Lucas, preste muita atenção, 19:16, compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Esta parábola foi contada por Jesus quando perguntaram a ele sobre a implantação do reino. O povo judeu estava querendo saber quando que o Messias cumpriria o chamado de Deus, as profecias, e estabeleceria o reino sobre a terra. Então a parábola, ela é uma resposta a esse questionamento, a essa pergunta. Então essa parábola, chamada da parábola das 10 minas, Jesus está dizendo que um homem, ele parte por uma terra distante, e antes de partir ele chama alguns homens e coloca, sob a responsabilidade deles, coloca algumas minas. Este homem, quando volta, ele vai ter com esses homens para ter aí uma contabilidade, como eles lidaram com aquele tesouro, com aquela mina que eles receberam dele.
Então, ouvindo eles estas coisas, Lucas 19:11, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Ou seja, os discípulos achavam que o reino estava próximo, o Messias estava ali, tão logo viria o reino milenar, ou o reino de Deus aqui na terra. Então Jesus deixa claro que antes de que isso acontecesse, ele, que era este homem da parábola, ele tinha que se ausentar ainda. Ou seja, ele ia morrer, ele ia para a casa do Pai, ia preparar todas as coisas, e quando ele voltasse, ele estabeleceria então este reino. Então, nesta parábola, o homem que partiu para uma terra distante, para tornar depois e estabelecer o reino, é Jesus. Os trabalhadores, para quem ele confia as 10 minas, são aqueles que creem. São tantos os judeus quanto também os gentios. Os cidadãos que rejeitam, que ele governe sobre eles, são aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Cristo é o Messias, que é o Rei do mundo. A volta dele se refere não ao arrebatamento. O arrebatamento é o encontro de Jesus com os salvos nos ares, mas sim se refere à segunda vinda de Jesus para estabelecer o seu reino aqui na terra. É esse período milenar, tá? Então, aí no final dos 7 anos da grande tribulação, quando Jesus vem para governar o milênio. E a recompensa aqui, que ele diz, aqueles que foram fiéis, é que governarão sobre 10 cidades. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, que a tua autoridade para reinar e para governar está diretamente ligada a todos os seus dons e talentos que Deus deu para você enquanto você está na terra. Então você tem um chamado, você tem um ministério, você faz a obra de Deus, você cumpre o seu propósito. Quando Jesus vier, a tua autoridade para governar sobre cidades será de acordo com aquilo que você desenvolveu no seu chamado aqui na terra. Da forma como você tratou da ordem de Jesus para você, dando para você a responsabilidade, a sua tarefa, o seu compromisso com a obra de Deus que Ele confiou em ti, confiou em você, tá? Então Jesus explica aqui, dando autoridade de acordo com aquilo que eles agiram com o dom que receberam, nesse período milenar. Olha, o segundo propósito do milênio é redimir a criação. Romanos 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação. A revelação, preste muita atenção, dos filhos de Deus. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Quando o homem pecou, ele perdeu a autoridade que tinha sobre a terra, sobre o Éden, e esta autoridade foi passada para as mãos de Satanás. Jesus, certa vez, disse assim: aí vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Então, claramente, a autoridade que Deus tinha dado para Adão, Adão transfere para o diabo quando ele desobedece a Deus e prefere ouvir a palavra da serpente do que a palavra de Deus. E toda a criação foi afetada. A terra que produzia sementes, que produzia ervas, passou a produzir espinhos, abrolhos. Isso foi resultado da maldição. E a Bíblia está dizendo aqui em Romanos que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando é que a terra será redimida, meus irmãos? Quando o reino, ou seja, o Messias, Jesus, vier reinar nesse mundo. Isso se dará de maneira que tudo
que havia no Éden, todo o estado original da criação de Deus no Éden, se dará nesse período do milênio. Ou seja, a maldição que veio sobre a terra será então eliminada. Então, uma das funções do milênio é reverter a maldição da natureza. A maldição que o próprio Deus lançou sobre a terra. Porque diz ali em Romanos, que eles estão aguardando essa redenção por causa daquele que a sujeitou a essa maldição. Quando o homem quebrou a aliança com Deus, então Deus já mostrou, agora a bênção não vai acontecer mais, agora a terra vai ser maldita. E vocês vão ter que trabalhar, e vão ter que lançar semente no meio, vão lançar semente boa no meio das ervas, dos abrolhos, dos espinhos. Com o suor do teu rosto vai ter que trabalhar, e pelo pão, enfim. O milênio, gente, vai reverter tudo isso. Até os animais que se tornaram carnívoros, predadores, onde o indivíduo para viver tem que matar, isso será também revertido no tempo do milênio. Um outro propósito também do período do milênio é a nova aliança que Deus ele prometeu, com Abraão, a aliança abraâmica e a aliança com Davi. Então este também será um dos propósitos desse período novo milênio, onde Cristo estará reinando aqui na terra. E em último lugar, eu quero falar para vocês que o último propósito do milênio é reafirmar a total depravação da humanidade. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade é que o mundo sempre caminha para o mal porque o homem é pecador. Isso tem que ficar claro, porque quando Jesus vier governar no reino, pensa num mundo perfeito, num mundo de graça, de misericórdia, de prosperidade. Satanás está amarrado, não vai ter ninguém para tentar ninguém. Mas as pessoas vão dizer, mas pastor, vai ter pecado no milênio? Meus amados, não se esqueça que só vai entrar no milênio quem se converteu. Mas você não pode também deixar de atentar, de prestar bastante atenção no geral, em tudo que nós já falamos aqui, desde o período lá do arrebatamento, grande tribulação. Hoje estamos falando aqui do período milenar, mas preste atenção. No final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, onde então dá início a esse período milenar, Cristo, ele desce, ele vem, aí é a volta de Cristo, a volta de Jesus, que todo olho verá. E ele vem com quem? Com os seus anjos, lembra que já falamos disso? Vem com a sua igreja, ou seja, os salvos, sendo que os salvos, eles vêm com Cristo Jesus já em corpos glorificados, corpos que foram transformados, não é verdade? Então, eu te pergunto, quem nesse período da grande tribulação pagou com a própria vida porque não se submeteu ao anticristo, não ficou debaixo da sua tirania e foram mortos, também virão com os salvos, com Cristo Jesus, virão também juntamente com Ele, para esse período em que Cristo vai reinar aqui na terra. Mas há quem pergunte, há quem fique com toda a sua atenção em todo esse relato, esses relatos bíblicos, e pergunte, mas pastor, e aquelas pessoas que nesse momento estão na grande tribulação e aceitaram a Cristo, não foram mortos, não morreram, mas estão vivos, que estão ali na grande tribulação. E aí vem o fim da grande tribulação e a chegada, a volta de Jesus. Então essa pessoa que permanece viva, e aceitou a Cristo Jesus, vai entrar no período milenar, só que com o seu corpo ali como somos, E talvez você pergunte ainda mais, mas é possível isso? Sim,
A verdade é porque o Senhor Jesus, quando ressuscitou, tá? Ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, 3 dias depois ele ressuscitou. Mas você não tem aí o relato bíblico no livro de Atos dos Apóstolos que Cristo Jesus, ele depois de ter ressuscitado, passou alguns dias ainda aqui na terra, e que ele, indo para Emaús, no caminho da aldeia de Emaús, Jesus Cristo, ele se aproxima de 2 dos seus discípulos, que ficaram praticamente 3 anos aí ao lado de Cristo, em vida aqui na terra. Eles estiveram com Cristo Jesus aprendendo tudo, vendo os milagres que Jesus fazia, aprendendo seus ensinamentos, vendo tudo. Ou seja, uma pessoa que convive com a outra durante 3 anos, e naquele momento ali, depois que Jesus já havia ressuscitado, aparece para eles e eles não reconhecem, porque Jesus estava num corpo que ressurreto, um corpo transformado, exatamente como está escrito que esse corpo que hoje nós somos, essa matéria, não é essa matéria, não é o corpo que vai ser levado ao reino dos céus, e sim a nossa alma. Por quê? Porque nós primeiramente seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, tá? Que é como diz a própria palavra de Deus. Nós seremos transformados primeiramente. Então, poderá sim estar e haverá sim isso. Os salvos que não foram mortos, mas que permanecem vivos, vai entrar também no milênio. E aí onde vai haver aquele período que agora eu quero ler para você, que diz que assim como Satanás, né, e também foi preso por esse período de 1000 anos, no finalzinho ali do milênio, dos 1000 anos, então ele será solto, porém por pouco tempo. É o que diz aqui em Apocalipse, e eu quero ler para vocês. Será solto por pouco tempo para tentar seduzir a muitos, ou seja, esses que estão aí salvos sim, porque aceitaram a Cristo, mas serão ainda muitos deles tentados pelo diabo, que será solto por um curto período de tempo. Você está entendendo? E aí onde vai haver o juízo final. Então, para que haveria necessidade de haver um juízo, um julgamento final para o povo que já foi arrebatado, o povo que já morreu por não se submeter ao anticristo, os salvos? Para que um julgamento, um juízo final para os salvos? Claro que todos nós seremos, todos nós compareceremos, né, no tribunal de Cristo, no tribunal do Senhor. Mas aí, daí por diante, é que se cumpre e finaliza tudo, o propósito do Senhor, o propósito de Deus. Os salvos, uma eternidade, serão levados para passar uma eternidade com Cristo Jesus. Mas aqueles que se deixaram levar, e também todos os outros, né, que não estão com a salvação da alma, serão lançados no lago de fogo ardente, com Satanás e seus demônios. Tá? Então deixe-me ler aqui a passagem onde diz isso. Está aqui em Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Ou seja, durante os 1000 anos Satanás está amarrado, não vai ser o tentador para ninguém. Mas o texto continua dizendo, depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Não vai ser muito tempo. E o versículo 7 ao 10 diz assim, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Bom, a gente vê aqui, meus amados, 3 estágios, portanto, nesta rebelião de Satanás. O primeiro, ele é preso por 1000 anos, não pode seduzir ninguém. O segundo estágio, ele é solto e sai seduzindo e para chamar as nações para se rebelarem contra Deus. E a Bíblia diz que o exército que ele forma ainda é como as areias do mar, é numerosíssimo. Ou seja, apesar de toda a manifestação da glória de Deus, da bondade, da graça, da misericórdia de Jesus, vai ter uma multidão inumerável que vai ainda se aliar a Satanás. Tá? E, por último, então, cai fogo dos céus. Ele é destruído, ele é lançado imediatamente lá no lago de fogo, de enxofre, onde já estão os 2 primeiros moradores, que é o falso profeta e o anticristo, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. E ele vai ser então atormentado para o resto de toda a eternidade. Aí você pergunta, mas pastor, e as pessoas que se juntaram a ele? Olha, elas primeiro terão que passar pelo juízo final. E aí depois, todas essas pessoas que se rebelaram vão ser lançadas no lago de fogo. Mas eu queria dizer a todos vocês que, quanto a isso, nós vamos falar numa próxima ocasião sobre a questão do juízo, tá? O dia desse juízo final. E aí a eternidade para nossas almas. Quero convidar. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não